Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia aqui com vocês no canal O Reino em Pauta, transmitindo paz, alegria, gozo no Espírito e a revelação da poderosa Palavra de Deus. Muito grato a todos os amados irmãos que têm nos seguido aí, amados irmãos, tem caminhado junto conosco no canal Reino em Pauta. Obrigado a vocês que deixam seus likes, seu compartilhar, a vocês que têm se inscrito no canal. E se você não se inscreveu no canal ainda, nos ajude. Dá um toquezinho aí, escrevendo, ative o sininho e vai ser uma grande bênção, porque esse ministério tem uma visão de levar o poderoso evangelho do reino em toda a terra habitada. Queridos, o sentimento do Senhor nessa série escatológica é sobre o tema Duas Testemunhas, o milênio e a destruição do inimigo. Então são coisas importantes que eu vou falar aqui. Primeira coisa, duas testemunhas. Segundo, o milênio e a prisão e destruição do inimigo, que é Satanás. Queridos, nós já falamos algumas vezes, o livro de Apocalipse, ele é glorioso, ele é revelado, tá? Ele está claro no Espírito para todos aqueles que invocar o nome do Senhor e buscar a revelação vai encontrar. No capítulo 11, nós falamos sobre as duas testemunhas. Amados, e em uma parte conclusiva do capítulo 11, principalmente no versículo 11, a palavra diz: mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande temor tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse, dos céus, que disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas. No terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Meus amados, estamos falando aqui então da ressurreição e arrebatamento das duas testemunhas. Muito bem, é importante entender o que representa as duas testemunhas. Eu já falei um pouco sobre isso na última reflexão. As duas testemunhas representam dois grandes ministérios. Um é o ministério profético, dedicado a quem? Ao profeta Elias. Outra, irmãos, é a lei, dedicada a Moisés, porque foi revelado a ele. Amados, e o profeta Elias foi aquele profeta conhecido de todos nós. Grandes coisas o Senhor fez na vida dele e no final o Senhor arrebatou ele. O Senhor o levou dessa terra. Então, Elias e Moisés virão como testemunhas e pregarão o evangelho do reino, como eu já falei na última reflexão, na última parte dos 7 anos, chamado de 7 anos de grande tribulação. Obviamente, os últimos 3 anos e meio que serão de forte e grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio é a manifestação da besta 1, o anticristo que manifestará, e nesse período o Senhor arrebatará então os santos vencedores 1. É aquele arrebatamento da segunda vinda de Cristo que só a pessoa verá. A pessoa sentirá, verá e subirá, ninguém mais. Apenas sentirão a falta. Depois nós temos então o quê? O início da segunda parte. Para iniciar a segunda parte, a besta da primeira parte morre e é ressuscitada, tá? E então ela começa a agir como a besta que subiu do abismo. Amados, as duas testemunhas então pregarão o evangelho do reino nesta era. E eu falei isso na última reflexão, quero aqui pincelar novamente, grifar para os irmãos, a quem eles pregarão. Obviamente, o amor de Deus é tão grande que permitiu e vai permitir que as duas testemunhas estejam pregando exatamente para os crentes que ficaram na segunda vinda de Cristo. Exatamente para aqueles que brincaram de igrejinha e não levaram a sério, então ficaram e agora eles vão ouvir o evangelho do reino. O mesmo evangelho que eles ouviam antes, só que agora é pregado por Moisés e Elias.
E essa pregação vai ser tão forte, tão notória, com tanta autoridade, que a Bíblia diz que dos olhos dos profetas sairá fogo. A Bíblia diz que a autoridade de Deus está nas mãos dos profetas e tudo aquilo que eles falarem acontecerá. Gente, é interessante você pensar que não existe dois evangelhos do reino. Existem épocas de ser pregada, existem eventos. Hoje nós estamos vivendo um evento em que os pregadores do evangelho do reino são aqueles que ganharam a realidade. São aqueles frutos que ganharam a realidade do reino e agora estão pregando. O evangelho do reino tem um poder incalculável, é um poder transformador, sarador, é um poder extraordinário e lá naquele tempo continuará sendo, amados. E o que vai acontecer? A besta que subiu do abismo, que é a besta número 2, a ressuscitada da primeira, ela vai então se revoltar contra as duas testemunhas. E a Bíblia está dizendo aqui que ela vai matar as duas testemunhas. 3 dias e meio eles vão ficar estendidos na praça e ninguém vai tocar neles e ninguém vai poder tocar. E a Bíblia diz que os ouvintes das duas testemunhas, e eu creio 100% não ser os crentes que ficaram, porque esses deverão estar chorando e se arrependendo, mas haverá um povo que escarnecerá desses profetas. E a Bíblia diz que eles comprarão presentes no dia da morte deles, darão para as pessoas, farão festas por causa da morte das duas testemunhas. E o que a Bíblia diz? 3 dias e meio depois, as duas testemunhas ressuscitam. E quando eles ressuscitam, as pessoas ficam aterrorizadas, porque vão ver sinais acontecendo na presença de Deus, da glória de Deus. Então é um evento, irmãos. Esse evento é um evento extraordinário que vai acontecer. E aí a Bíblia diz, amados, que eles ficaram aterrorizados. E quando de repente as duas testemunhas ouvem uma voz do céu que diz: subam para cá. Ah, Deus é maravilhoso. Subam para cá. E acontece então, irmãos, este arrebatamento, que é o arrebatamento das duas testemunhas. Exatamente, amados, ao finalzinho dos segundos 3 anos e meio. Duas testemunhas sobem, aleluia, vão à presença do Senhor. E a Bíblia diz que os inimigos deles ficaram olhando, assustados. E a Bíblia diz, naquela mesma hora, houve um terremoto. Gente, é um sinal de Deus ou não é? E 1/10 da cidade ruiu. A 10ª parte da cidade ruiu. E a Bíblia diz que morreram 7.000 pessoas. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus vivo, ao Deus dos céus. Por que eles deram glória? Porque eles viram, irmãos, o cumprimento poderoso da palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo assim, ó: o segundo ai passou e o terceiro virá em breve. Olha só, irmãos. Ah, Senhor Jesus. Sequencialmente, aqui, eu já liberei essa palavra na última série escatológica, que é o tocar da 7ª trombeta. Quando você ouvir essa série, você pode rever a série passada, você vai ver eu falando do 7º anjo que tocou a 7ª trombeta. Você vai ver o que aconteceu, irmãos. Então agora, os eventos que acontecem daqui para frente são eventos finais. E o mais importante, amados, para concluir esse pensamento e essa palavra acerca das duas testemunhas, nós queremos dizer a você, amado, vale a pena você buscar entendimento acerca do Evangelho do Reino. Não apenas ler na Bíblia o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, mas buscar entender o que Deus está falando acerca disso. Eu disse já que o Evangelho do Reino, irmãos, não é simplesmente um monte de palavras lançadas ao ar. O Evangelho do Reino é uma realidade, e esta realidade é inclusiva. Inclusiva como? Ela é uma realidade que adentra no interior de cada um de nós, e ali ela faz uma obra extraordinária.
Então, o evangelho do reino, ele é transformador, ele é estupendamente glorioso para fazer algo diferente. Porque, amados, você há de convir comigo que o dia a dia, que a rotina da religiosidade, a rotina denominacional, ela tem cansado. A rotina sob nomenclaturas tem cansado. Essa rotina, irmãos, tem cansado todos nós. E o que nós precisamos? É de algo forte, é de algo que toque, que abale as nossas estruturas. Deus tem essa bomba atômica chamada Evangelho do Reino, que é a revelação da glória de Deus, é a presença manifesta de Deus. O Evangelho do Reino é a manifestação da arca de Deus na terra. Glorificado seja o nome do Senhor, levantando homens e mulheres para entender o plano extraordinário de Deus. Então eu quero convidar você, amado irmão, amado amigo, amiga, procure entender essa visão. Apocalipse não é apenas para a igreja evangélica. Apocalipse não é apenas para católicos, ortodoxos, neopentecostais. Apocalipse é para todo homem, toda mulher. Apocalipse é para a criação de Deus. E eu quero te dizer, o que Deus tem para fazer é muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. Portanto, vale a pena mergulhar no que diz respeito à poderosa palavra de Deus. Preciso te convidar nessa manhã a entrar em Deus. Preciso te convidar a invocar o Senhor comigo e a orar e a clamar para ouvir a voz de Deus. Recebe agora a oração que eu vou fazer contigo. Grande e poderoso Deus, ministra sobre nós neste momento, abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã, tocando poderosamente, Senhor. Pai de amor, de graça e de bondade, nós oramos, nós clamamos e nós pedimos ao Espírito Santo, venha, entra com uma provisão e realiza algo tremendo sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fica comigo porque amanhã eu continuo aí falando sobre esse tema.